Durante sessão destinada à discussão e votação do parecer à PEC 135 de 2019, na Comissão Especial do Voto Impresso Auditável, a deputada Bia Kicis defendeu seu projeto e o relatório do deputado Felipe Barros e rebateu as narrativas trazidas por deputados que entraram na comissão apenas no dia marcado para a votação. A composição da comissão foi alterada na véspera da votação, quando presidentes de partidos ordenaram a troca de deputados após reunião com o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Ao se manifestar contra a retirada de pauta do projeto, a deputada fez um duro alerta aos colegas sobre o papel do parlamento e a separação dos poderes. Bia Kicis lembrou que a função de legislar cabe ao Congresso e apontou: estamos sofrendo um ataque, uma campanha do Judiciário por intermédio de alguns membros do STF que, ao invés de permanecerem dentro do seu honroso mistério constitucional, estão se imiscuindo na missão do Parlamento. Bia Kicis apontou que os deputados que participaram da comissão especial durante toda a sua duração tinham informações suficientes para formar uma opinião, mas os novos deputados não participaram da discussão. A deputada disse: muitos foram substituídos para atender um pedido de juízes do Supremo. Isso é uma interferência muito perigosa no parlamento. Em outras intervenções, a deputada Bia Kicis rebateu as narrativas que foram apresentadas à guisa de argumentos contra o projeto e respondeu a deputados que a atacavam, lembrando a longa trajetória das propostas de voto impresso. O voto impresso já foi aprovado 3 vezes pelo Parlamento e sempre foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal. Assista. Por 3 minutos. Pois não, senhor presidente, relator, cumprimentando novamente pelo belíssimo trabalho. Falo aqui aos parlamentares, meus colegas presentes, e aqueles que estão remotamente, e ao povo brasileiro, que acompanha com um interesse gigantesco os trabalhos dessa comissão e do Congresso. Hoje, para vocês terem uma ideia, enquanto nós estamos aqui falando, está no 2º lugar dos top trend do Twitter, a hashtag Eu Apoio o Voto Auditável. A sociedade está mobilizada. E eu creio que será um sinal muito negativo que nós, como parlamentares, daremos à sociedade, deputado Hildo Rocha, a retirada de pauta desse tema, porque nós queremos debater, deputado. E se Vossa Excelência mesmo disse que o tema precisa de debate, eu concordo, o tema precisa de debate. E é por isso que foi feito um acordo na semana passada, que hoje nós não votaríamos. Hoje nós começaríamos o debate. Poderemos continuar na quinta-feira, poderemos votar ou não na quinta-feira, dependendo da necessidade de mais esclarecimentos, porque eu acho que nós queremos aqui é que essa comissão encontre a melhor solução para a questão eleitoral. E eu estou muito preocupada porque eu acredito no parlamento. Eu sou uma pessoa que vim para o parlamento com exatamente esse espírito de cada um de nós, de bem representar o povo. Nós somos eleitos para isso. E se eu quisesse ser uma julgadora, eu teria ido para o judiciário. Eu fui procuradora há 24 anos, eu poderia ter feito um concurso para juiz se eu quisesse julgar. Mas não, eu quero legislar. E por isso eu vim para o parlamento. E vossas excelências, todos nós, estamos aqui para legislar. Mas estamos sofrendo um ataque, uma campanha do judiciário, por intermédio de alguns membros do Supremo Tribunal Federal, que ao invés de permanecerem dentro do seu honroso mistério constitucional de julgar as ações, está se miscuindo, interferindo aos olhos do povo, aos olhos de todos nós aqui no parlamento, na missão do parlamento. Tanto é que nós tivemos mais de 10 sessões, presidente. O debate foi amplo. As pessoas que vieram debater, técnicos, professores, todos, à exceção do TSE, todos disseram que a proposta da PEC 135 traria mais transparência, fortaleceria o nosso sistema eleitoral, traria mais transparência e segurança. Havia algumas questões que colocaram, como como é que vai ser a custódia dos votos, o transporte, e é isso que o relator tentou resolver no voto, mas esses detalhes nós podemos aqui tratar. Mas o que nós não devemos é enterrar esse debate. E me preocupa muito, presidente, a alteração de membros da comissão, porque os membros presentes, como o deputado Arlindo Chinalha, que permaneceu aqui na comissão desde a primeira sessão,
participou de todos os debates, fez questionamentos, conversamos, trocamos ideias. Nós estamos bem instruídos, nós participamos do debate. E o que aconteceu com esses parlamentares? Muitos deles foram simplesmente substituídos para atender um pedido de juízes, ministros do Supremo. Colegas, isso é uma interferência muito perigosa no parlamento. Por isso eu peço que não adiemos a discussão, vamos começar a discussão e vamos levar a discussão pelo tempo necessário para acharmos a saída que vai atender ao clamor popular, que vai trazer segurança, transparência e auditabilidade para as nossas eleições. Muito obrigada. Obrigado, deputada Bia. Em votação, aqueles que forem pela aprovação do requerimento permaneçam como se acham. Aprovado. Paulo Ramos contra, né? Aprovado, né? Verificação. Rejeitado. Pois não, deputado, presidente, eu quero falar não só como autora da PEC, né, como também fui citada aqui, de uma forma que eu considero que não é uma forma honrosa. Pela ordem, presidente. Porque eu, como parlamentar... Deputada Bia. Deputado, eu estou falando. Vamos aguardar um pouquinho, deputado, porque o presidente me passou a palavra. É só para saber quanto tempo de fala para cada parlamentar. Um minuto. Obrigado, enquanto presidente. A gente está com a votação aberta. Vou votar, então, em meu tempo, presidente. Só dizer que, tanto como presidente, como autora, né, dessa PEC, como parlamentar que fui citada aqui de forma desonrosa, eu quero dizer o seguinte: eu sou uma parlamentar, como Vossas Excelências, e eu prezo muito pela missão constitucional do parlamentar. E eu acredito que a imunidade parlamentar prevista no artigo 53, ela é fundamental para que a gente exerça o nosso papel importantíssimo numa democracia, importantíssima, uma democracia que eu defendo com unhas e dentes. E essa pauta, como disse o relator, não é uma pauta do presidente Bolsonaro, é dele também. Mas é uma pauta minha, muito antes de eu ser deputada, desde 2014 que eu luto pelo voto impresso. E comemorei, celebrei dentro desse plenário, quando o Congresso, com uma margem gigantesca, derrubou o veto da presidente Dilma ao voto impresso. E essa é uma luta que vem lá de trás, Brizola, tantas pessoas lutaram, Requião, tantas pessoas lutaram pelo voto impresso. E pessoas que estão aqui, partidos que aprovaram a PEC do voto impresso na CCJ no dia 17 de dezembro de 2019, por 33 votos a 5. Lá ninguém achava que era um absurdo, que era um golpe, que era querer contestar a eleição, que era uma coisa, que é um assinte à Constituição. Assinte, eu vou repetir aqui, é uma interferência de outro poder dentro do nosso. E me espanta ver colegas que preferem me atacar a minha defesa ao parlamento e à vontade do povo, para poder prestigiar esse tipo de interferência que de republicana não tem nada. Eu não estou atacando o Supremo Tribunal Federal, eu não estou atacando instituições, eu estou zelando pela independência dos nossos poderes, e estou zelando pela hombridade do parlamento. Obrigado, deputada. Deputada Fernanda Melchiona, 1 minuto. Presidente, eu queria dizer que eu tenho muita tranquilidade em fazer esse debate, e se algum parlamentar perguntar de novo qual a diferença entre 2019 e 2021, eu direi... Presidente, senhor nobre relator, prezados colegas, servidores aqui presentes, falo também ao povo brasileiro que nos acompanha. O debate, como disse o relator, a deputada Magda que está ali, vão falar, tudo bem, deputada? Essa máscara às vezes dificulta um pouco a gente identificar as pessoas, né? Mas esse debate é um debate acadêmico. Eu estive inúmeras vezes no TSE, desde 2014, deputado Israel, professor Israel, acompanhada de técnicos, acompanhei testes de segurança que foram feitos e a segurança quebrada, invariavelmente por diversos técnicos, professores universitários, técnicos de TI, que mostram que o nosso sistema eleitoral, ele não é o sistema de ponta mais moderno que os técnicos do TSE pregam ser. Ele veio, sim, em 96, ele causou realmente uma revolução.
Nós saímos daquele sistema obsoleto, caótico, de voto no papel. O Brasil é um país continental, né, com rincões muito distantes, difícil acesso, e havia, sim, muita fraude. E o sistema evoluiu para a urna eletrônica. E estávamos todos muito satisfeitos com isso, até que fomos sendo surpreendidos pelos fatos. E os fatos foram inúmeras denúncias de fraude. E eu tenho acompanhado essas denúncias que, infelizmente, quando o TSE diz que não há nenhum caso de fraude, o fato é que não há nenhum caso de fraude comprovada. Mas denúncias há inúmeras. E, inclusive, há inquéritos na Polícia Federal. Só que esses inquéritos são geralmente arquivados porque eles não conseguem dar andamento. Eu mesma já recebi vários casos de denúncia no Nordeste, em vários locais. E nós acompanhamos pessoas que nas eleições de 2014, de 2018, se dirigiram para votar e saíam dizendo: já tinham votado no meu lugar, eu não consegui votar. E o que os mesários diziam? Vai fazer uma reclamação na delegacia eleitoral, para o juiz eleitoral. E fica por isso mesmo, porque não se apura esse tipo de denúncia. Quando nós estivemos no TSE, a deputada Carol Detone, deputado Felipe Barros, deputado Arlindo, deputada Fernanda, tantos outros, deputado Orlando Silva, no TSE, acompanhando a visita, deputado Paulo Eduardo, tantos outros. De tudo que nós vimos, o único momento em que o TSE disse que eles conseguiam comprovar a fraude era no momento da fraude digital, quando um eleitor se apresentava para votar e não era o eleitor. Como nós temos a biometria, é possível pegar. Mas por que, deputado, que consegue pegar a fraude no caso da biometria? Porque existe um documento registrado de um eleitor que não confere com aquela biometria. Então, se você não tiver como comparar com outro meio, não tem como você comprovar a fraude, deputado João Marcelo, deputado. Eu vejo na sua indagação uma sinceridade de propósito, de quem não acompanhou os debates, mas mostrou que tem uma dúvida. Nosso sistema é seguro? E o relator respondeu: não é. E não é, deputado, eu posso confirmar isso, porque eu acompanho esse debate desde 2014. Não é uma coisa que eu estou surfando numa onda para querer já impugnar antecipadamente a eleição de 2020. Não. E quando se fala, mas como que pode, o único país do mundo em que alguém que ganha eleição acusa que o sistema não é seguro? Para vocês verem, não é choro de perdedor. Então, quando alguém perde a eleição e reclama, o que se diz? Choro de perdedor. Mas quando alguém vence a eleição e muito antes de vencer a eleição já tinha esse discurso, não só tinha um projeto de lei para implementar o voto impresso e não mudou o seu discurso porque ganhou, se manteve fiel a um entendimento de que o nosso sistema, infelizmente, não é seguro. Eu conheci outros sistemas e muitos países chegaram a Holanda chegou a implementar esse nosso sistema, abandonou. O Paraguai chegou a implementar esse sistema nosso, brasileiro, abandonou. Quando Vossa Excelência diz que nós devemos ter orgulho desse sistema, eu quero dizer para Vossa Excelência que os engenheiros que começaram, que elaboraram o sistema que hoje é usado na Argentina, e que é um sistema de terceira geração, portanto, com muito mais segurança e transparência do que o nosso, foram engenheiros brasileiros que tentaram levar ao TSE o projeto e não conseguiram. Não tiveram sucesso, porque o TSE, a equipe do TSE, que está há mais de 25 anos lá, é o pai da criança e que diz: esse sistema nosso é lindo, é seguro, é auditável. Mas onde a gente já viu o pai da criança dizer que o filho é feio? Então, na verdade, o sistema, ele foi muito útil lá atrás, mas ele foi ultrapassado. O relator trouxe aqui na comissão, no dia que fez a leitura do projeto, vários objetos de tecnologia
um celular tijolão, um Discman, um disquete de computador. Quem se lembra dos disquetes? Os jovens de hoje nunca viram um disquete. Eles podem achar que é um pendrive diferente, assim, um pendrive antigo. Mas esses objetos hoje, que ninguém pensa nesses objetos mais seriamente como objetos para serem usados hoje em dia, datam da mesma época da nossa urna eletrônica, deputado. Então a nossa urna, ela foi útil, mas ela foi ultrapassada por outros meios mais modernos. E a Corte Constitucional da Alemanha, que não é bolsonarista, ela disse que esse nosso sistema é inconstitucional. A Corte Constitucional da Índia, que não é bolsonarista, disse que esse nosso sistema é inconstitucional. Nos Estados Unidos da América, em que vários estados adotaram essa urna, hoje menos de 10% dos estados ainda tem esse sistema DRE. Por que eles estão abandonando? Porque quem entende de tecnologia sabe que nós não podemos confiar em um voto que é dependente do software. O voto, para ser confiável, deputado, meu querido amigo deputado Wildo Rocha, ele precisa ser independente do software, e o nosso não é. Então nós temos a Corte Constitucional Alemã, a Corte Constitucional da Índia, a Holanda, o Japão, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Argentina, o Paraguai. Todos os países que são muito bons de tecnologia, não são piores do que o Brasil, não, deputado Israel. E que afastaram a nossa urna porque ela não oferece transparência e segurança. Se nós formos pelo aspecto jurídico apenas, nós teremos que dizer que bastaria o debate jurídico, o fato de que a urna não permite que o eleitor veja para onde vai o seu voto. E eu quero dizer isso, gostaria que os colegas prestassem atenção, porque esse debate é muito importante. Mesmo aqueles que são contra, porque acham que assim vão votar contra o presidente Bolsonaro. Esse é um debate que interessa a cada um de nós como parlamentar e a cada cidadão brasileiro. Quando nós temos um sistema que coloca entre o eleitor e o seu voto um técnico ou um ministro, por mais ilustre e respeitado que seja, que tenha que assegurar que o sistema é seguro, ou vários técnicos, e horas e horas e horas de apresentação para tentar mostrar a confiabilidade do sistema, nós afastamos o eleitor do processo eleitoral. O eleitor só vai até a cabine, digita e acabou. O eleitor não tem direito a conferir, a checar o seu voto, e isso é inconstitucional. A contagem do voto, ela é um ato administrativo, ela tem que ser pública. Pública. Ela não pode ser feita dentro de um sistema que ninguém consegue ver, ou dentro de uma sala de um computador chamado nuvem. Que muitos acharam, né, que na época o TSE tinha contratado a nuvem da Oracle. Não, é um computador, um supercomputador chamado nuvem, que faz a contagem dos votos. E o eleitor não tem direito a ver. Então, juridicamente, esse ato, porque o ato administrativo e a contagem do voto é um ato administrativo, o direito eleitoral é um direito público, ele é indisponível. Não se pode abrir mão dos princípios do direito público. E um deles é a publicidade. E quando se contam os votos no segredo da urna, dentro de um software, e é um técnico do TSE, ou 10 técnicos, ou 11 ministros que dizem que o sistema é seguro, você tirou do eleitor a possibilidade de checar o seu voto. E a Corte Constitucional Alemã, ela disse que isso é inconstitucional. A Corte da Índia disse que é inconstitucional. E a Índia implementou o voto impresso, e lá tem 4 vezes o número de eleitor do que nós temos, deputado Wildo Rocha, de residentes no Brasil. Não é de eleitores, não. São 800 milhões de eleitores na Índia. E eles acharam uma forma de dar transparência ao processo eleitoral. Lá não existe impressor em 800 para todas as urnas, mas eles encontraram uma forma de dar transparência. E nós podemos buscar essa forma de dar transparência ao sistema, de respeitarmos o eleitor. Mas não fosse a questão jurídica, que já seria suficiente, deputado Orlando, nós temos a questão técnica, sim.
E eu acompanhei vários doutores em TI que mostraram aqui, nessa comissão, que essa urna, que o nosso sistema não oferece transparência, que ele não é auditável 100%, que ele não é seguro e que por isso nós precisamos passar para urnas de segunda e quem sabe um dia chegarmos à terceira geração. Mas nas urnas de segunda ou terceira geração, senhores, o eleitor, ele pode ver o seu voto. Porque uns podem dizer, não, mas ele vê. Eu vejo meu voto ali na tela. Vê. Você vê o seu voto na tela. Você confirma antes desse voto ser registrado no software. Deputado Israel, veja a gravidade. E aí é rezar para que o software não tenha nenhuma fraude ou nenhum erro. Porque equipamentos também são passíveis de terem falhas, ainda que não seja fraude. Agora, o problema da fraude, senhores, é que basta um técnico mal intencionado para perpetrar uma fraude nessas urnas. E eu quero afastar aqui também o argumento de que porque as urnas não estão ligadas na internet durante a eleição, que por isso elas não são passíveis de fraude, porque os técnicos todos que vieram aqui mostraram que pode sim ter fraude, mesmo que no momento da eleição a urna não esteja ligada à internet. A doutora Rebeca Mercury foi a pessoa, uma doutora americana, doutora em TI, que fez uma tese de doutorado que resgatou as urnas eletrônicas. Porque as urnas eletrônicas como a nossa, logo que começaram a ser usadas, elas foram afastadas pelos países que têm tecnologia, porque disseram, não, nós não podemos confiar cegamente num software. O eleitor tem direito a ver o seu voto. E eles afastaram essa urna que nós usamos no Brasil. Sabe o que ela fez, essa doutora? Ela fez uma tese de mestrado dizendo que, não sei se foi mestrado ou doutorado, dizendo que com o voto impresso, nós não precisaríamos descartar a urna eletrônica. Então, ao invés de retrocesso, como se diz por aí, que o voto impresso seria um retrocesso, foi o voto impresso que tornou as urnas eletrônicas utilizáveis por vários países, graças ao voto impresso. Então, não é um retrocesso, deputada Fernanda, é um avanço. O voto impresso é um avanço. E aí, levantam 1000 teorias. Ah, mas o eleitor vai lá digitar e vai sair correndo dizendo, não, não foi isso, na hora que eu mandei imprimir. Peraí, gente, a lei não é feita. Ela tem que ser feita levando-se em conta o eleitor de boa fé. Para o de má fé, a gente vai ter mecanismos para pegar a fraude. Então, quando um eleitor votar e disser não é esse o meu voto que ele mandou imprimir, ele manda imprimir de novo. E se ele disser que não é, a lei eleitoral, o Código Eleitoral, deputado Hildo Rocha, já prevê. Vocês sabem que todas as urnas eletrônicas têm que ter uma urna de lona junto e papel para o eleitor votar, caso dê um problema no sistema eletrônico. Então, se uma urna eletrônica der problema, depois de substituída der problema, o eleitor vota no papelzinho. Isso está previsto no Código Eleitoral. Nós não estamos inventando a roda. Só que nesse caso, nós teríamos uma checagem. O eleitor olha, se for, ele dá o ok, o papel cai na urna, ele não leva para casa. Se não for, ele cancela. Aquela impressora vai picotar aquele papel para ele não ser contado e ele vota de novo. Se ele disser de novo que não deu certo, aí ele vota num papel. Então, não existe isso. Ficam fabricando hipóteses que não fazem o menor sentido. Porque hoje, se um eleitor quiser invalidar uma eleição, ele pode dizer, olha, estou votando uma coisa, está saindo outra. Então, não é possível, né, a gente, por causa de hipóteses que não fazem o menor sentido, lógico, a gente abandonar a lógica e dizer que o voto impresso na urna eletrônica, ninguém quer votar no papel, seria um retrocesso ou seria uma tentativa de golpe ou qualquer coisa que seja. Nós aprovamos na CCJ em dezembro de 2019, deputada Fernanda, era o presidente Jair Bolsonaro. Eu já era membro, já era deputada, esse é meu primeiro mandato, eu já era membro da CCJ. E nós aprovamos por 33-5 e até o PT votou conosco.
conosco. Ninguém estava pensando ali, não tinha sido fabricada essa narrativa de que o presidente está dando um golpe. Se ele quisesse dar golpe, ele ficava quietinho. Ele não insistia no voto impresso, ele ficava quieto e depois ele invalidava as eleições. Mas não é o que ele quer, ele está avisando. Se outro ganhar com voto impresso, eu aceito. Então por que a resistência ao voto impresso? Deputado Ido, para concluir, dá tempo sim. Dá mais do que tempo de implementarmos o voto impresso. O que não dá é para a gente contar com essa resistência do TSE, que deveria apenas executar aquilo que esse parlamento decidiu fazer. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Só para esclarecer, alguns deputados estão me perguntando aqui por mensagem, nós não vamos votar hoje, tá? Independente do requerimento, vou manter a programação que a gente tinha estabelecido anteriormente. Vamos discutir. Deputada Fernanda Melchiona, por 15 minutos. Presidente,